Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre o século XIX e início do século XX, sobre esse momento de transformação que contribuiu decisivamente para a nossa história contemporânea, história atual, para a história que a gente vive hoje. Vamos lá, gente, para o tema da aula de hoje, que é o seguinte: Primeira Guerra Mundial. Voltando para mim agora, a gente vai estudar como é que se deu essas transformações que culminaram com o primeiro conflito armado em escala global que se tem notícia, a Primeira Guerra Mundial. Vamos ao texto para compreender um pouco melhor. O texto fala o seguinte para a gente: política de alianças. Vamos entender como é que se deu esse período que também engloba o período do imperialismo, para a gente entender como é que se deu essas políticas de aliança que culminaram futuramente com a Primeira Guerra Mundial. Acordos políticos militares entre potências imperialistas europeias no final do século XIX e início do século XX, para manter ou ampliar o espaço e estratégias de defesa e ataque, criaram um ambiente de desconfiança e temor, tornando-se uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Voltando para mim aqui, a gente viu na última aula, que esse período histórico, as potências europeias estavam naquela corrida imperialista. Que é isso, professor? Eu perdi a última aula, eu não lembro do que o senhor falou na última aula. É o seguinte, gente, naquele período, tanto a África como parte da Ásia tornaram-se colônias de potências europeias. E essa disputa por colônias acabou gerando uma rivalidade, acirrando uma rivalidade entre essas potências imperialistas. E essas rivalidades acabaram culminando em conflitos armados que a gente vai entender a partir de agora. Quando você, porventura, identifica um conflito, basicamente essas potências em conflito buscam aquelas pessoas, ou melhor, aquelas potências com que eles podem se aliar para se precaver de futuramente um conflito armado. Foi justamente o que aconteceu nessa época, pessoal. As potências sabiam que existia um conflito iminente, então elas buscaram parcerias, alianças para tentar fortalecer o seu lado para se dar melhor em um eventual conflito. Vamos ao texto. Diz o seguinte para a gente: em 1888 foi criada a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Em 1915, a Itália secretamente assinou um acordo com a aliança rival e em troca de colônias da África. Em 1907, formou a Tríplice Entente com a participação da Inglaterra, da França e da Rússia. Gente, eu quero que vocês prestem atenção aqui nessas duas forças, nessas duas alianças que estão se formando lá no início do século XX, final do século XIX. A primeira delas é a Tríplice Aliança. Guardem esse nome, se vocês puderem anotar, eu recomendo. A Tríplice Aliança, como o nome já diz, tríplice vem de três, mas a gente vai compreender que além dos três, existem outras potências ali menores, que também, digamos que, orbitam ao redor dessas grandes potências. Essa aliança é formada por três superpotências militares imperialistas, que é a Alemanha, Grande Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que é um império bastante poderoso na Europa naquela altura, e a Itália. A Itália, daqui a pouco a gente vai ver que foi uma grande vira-casaca, mas, por agora, a gente vai tratar a Itália como membro da Tríplice Aliança. De outro lado, para rivalizar com a Tríplice Aliança, forma-se a chamada Tríplice Entente. Guardem esse nome, anotem aí. A Tríplice Entente é formada por três superpotências e potências menores que orbitam ali, que são a Inglaterra, a França e a Rússia. Agora a gente vai ver uma imagem que ilustra basicamente o que foi essas alianças. Vamos lá para a imagem, próximo slide. Aqui, gente, como vocês podem ver, existia a bandeira do Império Alemão,
um pouco diferente do que vocês conhecem como a bandeira da Alemanha. Ao lado, a bandeira e o brasão do Império Austro-Húngaro, e outro lado, a bandeira também da Itália, que na época ainda era o Império Italiano. De outro lado, formando a Tríplice Entente, o Império Britânico, a Grã-Bretanha, simbolizando aqui pela Inglaterra, a França, que também era uma potência da época, bastante forte, e a Rússia. E esses três formavam a chamada Tríplice Entente, uma aliança poderosa que vai rivalizar diretamente com a Tríplice Aliança. Adiante com o texto. Vamos lá, galera, vamos entender essa rivalidade entre essas superpotências. De onde vem essa rivalidade? Construção das rivalidades imperialistas. A primeira questão que faz a gente entender de onde vem essa rivalidade é justamente a questão balcânica. Olhando para a tela aqui, vamos entender por que a região dos Balcãs, a região balcânica, é tão cobiçada tanto por russos quanto por austro-húngaros. Vamos lá, gente. A rivalidade entre Rússia, Alemanha e o Império Austro-Húngaro pelo controle do território dos Balcãs. A Rússia, maior país eslavo, interessado em controlar os estreitos de Bósforo e de Dardanelos, por onde escoava seu petróleo e apoiava a Sérvia, que é uma potência, melhor, um país que fica localizado na região balcânica. E de movimentos pan-eslavistas. O que seriam os eslavos, professor? É uma etnia, digamos assim, que habitava naquela região do leste europeu, onde a Rússia é a principal representante, digamos assim, mas que outras nacionalidades também são bastante representativas entre os eslavos. A gente pode dizer que os croatas são eslavos, os russos são eslavos, como já falei, os sérvios também são eslavos. Então, aquela região balcânica também é um berço dos chamados eslavos. A Rússia pregava o chamado pan-eslavismo. O que seria o pan-eslavismo? A reunião dos países de origem eslavos e uma grande potência, uma grande nação una, sob liderança, obviamente, da Rússia. E tanto o Império Austro-Húngaro quanto a Alemanha cobiçavam aquela região, porque era uma região rica em petróleo e também um ponto estratégico para escoar a produção de petróleo. Tanto a Rússia como a Alemanha, o próprio Império Austro-Húngaro, queriam dominar aquela região, principalmente porque era a rota do petróleo que vinha lá do Oriente, lá do Golfo da Arábica, inclusive do Golfo Pérsico. Então, aquela região é uma região estratégica. Quem conseguisse dominar aquela região ia obter muito lucro com o comércio do petróleo, que vem sendo um produto muito cobiçado até os dias de hoje, mas que naquela época tinha um valor imensurável para as indústrias nascentes naqueles países. Então, essa região, a região balcânica, era uma região cobiçada tanto por alemãos, quanto por austro-húngaros e principalmente pela Rússia. No slide anterior, a gente viu que tanto o Império Austro-Húngaro quanto a Alemanha eram aliados, formavam, entre outras alianças, a Tríplice Aliança. Vamos lá, gente, no slide, para a gente entender um pouco melhor. A Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, como eu comentei com vocês, queria construir uma estrada de ferro, Berlim-Bagdá, atravessando os Balcãs, para ter acesso ao petróleo do Golfo Pérsico. Olha só. O que a Alemanha queria? Controlar os Balcãs para escoar o seu petróleo, o petróleo que vinha do Golfo Pérsico. Ponto de passagem obrigatória para o Ocidente e Oriente, o controle do Estreito de Bósforo e Dardanelos era o ponto estratégico para a expansão imperialista. Para a Alemanha, rota de passagem de estrada de ferro Berlim-Bagdá. Próximo. Aqui um mapa para vocês entenderem de forma um pouco mais precisa onde se localiza o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, que é um ponto estratégico que vinha o petróleo lá do Oriente Médio, que ia para a Europa, que quem controlasse essa região poderia ter um lucro exorbitante
na exploração do petróleo, e esse controle gerou uma rivalidade entre as potências. Adiante. Daí surgiu a chamada paz armada. Aí você fala, professor, paz armada? Como assim? Não estou entendendo. Se é paz, por que vai ter arma? Se tem arma, como é que vai ter paz? Isso foi um movimento que basicamente fez com que as nações, as superpotências europeias, entrassem em um clima de hostilidade, mas ao mesmo tempo pregavam a paz, dizendo, olha, não estou em guerra, mas ao mesmo tempo começando a produzir armamentos pesados para um conflito que todos acreditavam que seria iminente entre essas potências rivais. Vamos lá a gente entender a paz armada, para a tela. Dizia o seguinte para a gente: a paz armada é um momento de equilíbrio diplomático que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, em que as principais potências europeias viviam em um clima de paz, paz entre aspas, entre grandes aspas, a despeito da corrida armamentista. Cada país fortalecia o seu exército sem a suposta intenção de iniciar um conflito. Aí você fala, professor, tem alguma coisa errada. Se eles estão armamentando os seus exércitos, como é que não tem intenção de entrar num conflito? Isso é meio incoerente. E é incoerente. Por que sabiam que existia um conflito iminente? Era por isso que estavam fortalecendo o seu exército. O conflito era tão iminente que qualquer coisa, qualquer estopim poderia desencadear um conflito em níveis continentais. Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Principais causas da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá entender de onde vem esse conflito famoso e célebre que a gente está estudando agora. Disputas imperialistas, como eu já falei para vocês, queriam cada vez mais áreas de influência e colônias para o seu controle. A desagregação do Império Turco-Otomano aguçou a rivalidade e o controle por territórios. Ultranacionalismo, nacionalismo radicais, como os eslavos, que a gente já estudou agora há pouco, que criavam um clima de tensão e hostilidade entre países. Adiante. Corrida armamentista. Cada país fortalecia os seus exércitos e disputavam a fabricação de armas potentes, como navios de guerras ingleses, HMS, esse nome aqui, que o professor de vocês não sabe ler, então ele vai colocar apenas como grandes encoraçados, pesadamente blindados e armados com artilharia de longo alcance e de maior calibre na época. Vamos lá, gente? O crescimento da Alemanha e o revanchismo francês. Ao unificar-se, a Alemanha anexou Alsácia-Lorena, que era um território tradicionalmente francês, ao seu próprio território. Como é que se deu esse revanchismo entre Alemanha e França? Basicamente porque lá em meados do século XIX houve uma guerra entre a França e a Prússia, que posteriormente viria a ser a Alemanha. Esse conflito vencido pela Prússia, obrigou os franceses a entregar parte do seu território, da Alsácia-Lorena, para os controles dos alemãos. E isso gerou um sentimento de revanchismo pelos franceses em relação aos alemãos. Vamos lá, gente, onde eu parei? Alsácia-Lorena. Aqui vocês vão ver o território da Alsácia-Lorena cedido pela França ao Império Alemão, e esse território era reivindicado pelos franceses e gerou uma revanche, um clima de revanchismo. Os franceses, trocando de miúdos, queriam ir à forra dos alemãos pelos territórios que eles haviam perdidos na Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu décadas atrás. Adiante. Porque o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, um fato isolado, deflagrou a Primeira Guerra Mundial. Lá em 1914, gente, a Austro-Húngaro exercia uma influência muito forte sobre a Sérvia. Mas, ao mesmo tempo, a Sérvia também era subordinada ao Império Russo. A Sérvia, como eu falei para vocês, ficava naquela região balcânica, uma região que era cobiçada tanto por austríacos como por russos e também por alemãos. Era um ponto estratégico. O herdeiro desse grande Império Austro-Húngaro foi fazer uma visita àquele país
e lá foi baleado e assassinado, gerando uma reação imediata por parte do Império Austro-Húngaro, que naquele momento declarou guerra à Sérvia. O grande Império Austro-Húngaro declarou guerra ao pequeno país que é a Sérvia. Só que a Sérvia, como eu expliquei para vocês, tinha um aliado poderoso, que era a Rússia. A partir do momento em que a Sérvia entra em guerra com o Império Austro-Húngaro, a Rússia, que era sua aliada, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Mas, como eu falei para vocês, em virtude das políticas de aliança, a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, nesse momento declara guerra à Rússia, que por sua vez tinha aliados poderosos, que era a França e a Inglaterra, que declaram guerra à Alemanha. É uma espécie de efeito dominó. E isso levou, digamos que, ao desencadeamento da Primeira Guerra em nível global, como a gente vai entender hoje e nas próximas aulas. Vamos lá, gente, para o texto, para a gente entender um pouco melhor o que fala para a gente. O herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado por um ativista sérvio. Por esse motivo, o Império Austro-Húngaro exigiu que a Sérvia entregasse às autoridades, entregasse esse extremista, esse ativista, às autoridades. Adiante, gente. Como isso não ocorreu no prazo estipulado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, que tinha aliança com a Rússia, que declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Já expliquei para vocês que essa política de aliança agiu como uma espécie de efeito dominó, uma potência declarando guerra a outra, devido à política de aliança que a gente já estudou lá no início da aula. Vamos lá, gente, adiante. O Império Austro-Húngaro tinha aliança com a Alemanha, que declarou guerra à Rússia. Inglaterra e França tinham alianças com a Rússia e declararam guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Assim foi deflagrada a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a mãe de todas as guerras. Ao decorrer de nossas aulas, a gente vai viajar nesse universo maravilhoso que é a história e entender como é que se deu esse conflito que influenciou muito a nossa história e pelo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Agora a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu através da nossa dinâmica local interativa. Pois bem, galera, eu vou passar mais questões para vocês vão ter um tempinho de refletir em cima delas. Daqui a pouco a gente vai estar de volta, são duas pequenas questões que a gente vai trabalhar. A primeira delas diz o seguinte para a gente: os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra. Formada inicialmente por 6 países, qual dessas alternativas indica corretamente as coligações de nações de países participantes? Aí vocês vão ver o que eu expliquei para vocês sobre as políticas de aliança, tríplice aliança, tríplice entende. Vamos ver as alternativas que a gente vai passar para vocês. Daqui a pouco a gente vai voltar com a opção correta. A segunda questão diz o seguinte para a gente: a Primeira Guerra Mundial teve várias motivações ligadas ao interesse das nações que se envolveram nessa disputa. Contudo, houve um acontecimento em especial que foi considerado o estopim para o início da guerra. Qual foi esse evento? Falei para vocês agora há pouco que houve um evento que foi considerado o estopim da guerra. Vocês vão ver qual é esse evento, vão escrever no chat para a gente, e daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta de vocês e com o nosso momento de interatividade.
Sejam bem-vindos novamente a esse nosso momento de interatividade. Queria agradecer a vocês pela participação nas aulas. Estou vendo que vocês estão participando do nosso chat. Isso me deixa muito feliz, porque significa que vocês estão compreendendo o assunto que a gente quer repassar, e isso é de fundamental importância. Antes do nosso intervalo, eu passei para vocês 2 questões. Agora a gente vai responder de maneira correta. Queria que vocês observassem, refletissem, fizessem anotações, caso vocês achem necessário, para assimilar esse conhecimento da melhor maneira possível. Vamos lá, gente. Primeira questão na tela. Diz o seguinte para a gente. Os países envolvidos na Primeira Guerra dividiram-se em 2 coligações. Prestem atenção, galera. 2 coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra. Formada inicialmente por 6 países, qual dessas alternativas indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? Vamos lá para as opções, gente. Opção A diz o seguinte para a gente. Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados compostos por França, Inglaterra e Estados Unidos. Opção B, Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Hungria, e Itália, e Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. Opção C, fala o seguinte para a gente. Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. Opção D, fala o seguinte para a gente. Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e aliados, composta por França, Inglaterra e Estados Unidos. Está muito fácil, até porque vocês são inteligentes, prestaram atenção na aula e viram que a resposta correta é a letra B. Tríplice Aliança e Tríplice Entente foram formadas para combater na Primeira Guerra. Eixo e aliados foram coligações de nações que existiram durante a Segunda Guerra Mundial. Tríplice Aliança, como eu expliquei para vocês, Tríplice vem de 3, formado a princípio por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e Tríplice Entente, como o próprio nome já diz, Tríplice vem de 3, formada por Inglaterra, França e o Império Russo. Vamos lá para a segunda questão, que fala o seguinte para a gente. A Primeira Guerra Mundial teve várias motivações ligadas aos interesses das nações que se envolveram nessa disputa. Contudo, houve um acontecimento em especial que foi considerado o estopim para o início da guerra. Qual foi esse evento? O assassinato do arquiduque. Que arquiduque seria, gente? Vamos lá para a resposta. Resposta. O herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado por um ativista sérvio que, por esse motivo, o Império Austro-Húngaro exigiu que a Sérvia entregasse às autoridades. Olha só, gente, quando vocês ouvirem a pergunta, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Qual foi a gota d'água? A gente sabe que houve uma rivalidade, tensões diplomáticas desde lá do final do século XIX. Essas tensões diplomáticas estavam prestes a se explodir um grande conflito. Precisava apenas de um motivo, precisava apenas de um estopim. E esse estopim, esse motivo, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, por um militante, por um ativista sérvio. O Império Austro-Húngaro exigiu que a Sérvia entregasse o assassino. Como isso não aconteceu pelo tempo estipulado pelo Império Austro-Húngaro, esse império declarou guerra à Sérvia. Como a Sérvia tinha como aliado a Rússia, esta, por sua vez, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Como o Império Austro-Húngaro tinha como aliado a Alemanha declarou guerra à Rússia, que, por sua vez, tinha como aliados tanto o Império Britânico quanto a França, que essas declararam guerra à Alemanha. Como vocês podem ver, um efeito dominó que culminou com a origem do primeiro grande conflito em escala mundial. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês na aula de hoje. Queria falar que vocês estejam aqui nas próximas aulas, compreendam um pouco mais, pesquisem, vão atrás de outras informações. Na próxima aula estaremos aqui mais uma vez para essa viagem incrível que é conhecer a nossa história. E por hoje é só.
até mais e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.